E aí, tudo certo? Bora continuar? No bloco anterior, eu concluí com vocês a análise do controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram que o controle jurisdicional preventivo ele tem cabimento quando o parlamentar, e somente o parlamentar, impetra mandado de segurança alegando violação ao devido processo legislativo constitucional. E algumas nuances foram apontadas, como, por exemplo, quem detém legitimidade para impetrar mandado de segurança preventivo para a garantia do devido processo legislativo constitucional? Nós vimos, é o parlamentar, somente o parlamentar. Em âmbito federal, é o deputado ou o senador. Ninguém mais. Nem presidente da República, nem o povo, nem associações, nem partido político, nem o Ministério Público. Apenas o parlamentar. Nós vimos também que a atualidade do mandato é condição indispensável para que o Supremo julgue o mérito do mandado de segurança. É dizer, no momento em que o relator do mandado de segurança impetrado pautar para julgamento no plenário, é necessário que o parlamentar seja parlamentar, ou um deputado ou um senador. E tem um detalhe que daqui a pouco nós veremos. Se por qualquer razão o impetrante não for mais parlamentar, seja porque morreu, renunciou ou teve o seu mandato cassado, conforme vimos, o Supremo Tribunal Federal irá extinguir o mandado de segurança sem resolver o mérito. O que isso significa na prática? Significa que o mandado de segurança vai ser extinto, vai ser mandado ao arquivo, sem que o plenário do Supremo Tribunal Federal manifeste-se se houve ou não violação ao devido processo legislativo constitucional. Agora é importante compreender o seguinte: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, ela tem dois posicionamentos, quando se trata de proposta de emenda à Constituição e quando se trata de propositura legislativa de outra natureza, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, projeto de lei delegada. O posicionamento do Supremo ele é diferente e nós precisamos conhecer. Quando se trata de proposta de emenda à Constituição, o STF admite que seja objeto da impetração questionamento tanto da matéria quanto da forma. É dizer, o parlamentar impetrante do mandado de segurança que questiona a tramitação de uma PEC no Congresso Nacional pode levar à apreciação do Supremo Tribunal Federal o conhecimento, o questionamento tanto da matéria que está sendo debatida quanto da forma eventualmente violada na tramitação perante o Poder Legislativo. Explico. Vamos imaginar que tramite uma proposta de emenda à Constituição que preveja pena de morte para os reincidentes em crimes hediondos. Observem, o conteúdo veiculado nessa PEC é inconstitucional porque fere o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Então a matéria ali veiculada, ela é inconstitucional. Nós sabemos que a Constituição da República não admite, como regra, a pena de morte, exceto nos casos de guerra declarada. Então, o conteúdo dessa emenda é inconstitucional. Não pode sequer ser objeto de deliberação, ou seja, de discussão. Então, o parlamentar pode ir ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo determine a presidência da casa correspondente a esse parlamentar que arquive a proposta de emenda à Constituição? Resposta: perfeitamente. E a fundamentação está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que determina que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, não será objeto de discussão. A simples tramitação de uma proposta de emenda à Constituição com esse conteúdo já é violadora da Constituição. No mesmo sentido, vamos imaginar que a proposta de emenda à Constituição ela foi subscrita por menos de 1/3 dos deputados, ou menos de 1/3 dos
senadores. Então, já no início, nós temos um vício formal, porque para tramitar, se a proposta tiver como iniciativa parlamentar, deputados ou senadores, é necessário que ela seja subscrita por, no mínimo, 1/3 de seus membros. Vamos imaginar que ela tenha sido subscrita por menos de 1/3. A tramitação desta proposta de emenda à Constituição, ela já é, desde o início, inconstitucional. E o que podemos dizer a respeito de projetos de lei ou projetos de outras espécies normativas que não seja proposta de emenda à Constituição? Qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal não admite mandado de segurança para a garantia do devido processo legislativo constitucional quando o parlamentar questionar o conteúdo veiculado nessa proposição legislativa, um projeto de lei, por exemplo. Porém, se o parlamentar questionar aspectos formais do projeto de lei, aí é plenamente cabível o mandado de segurança. Então vamos dar alguns exemplos para que vocês possam compreender. Vamos imaginar que um determinado projeto de lei pretenda alterar o Código Civil Brasileiro. Esse projeto de lei estipula, lá no capítulo, nos artigos que trata sobre o casamento, que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo só poderá ser admitido mediante autorização judicial. Observe, o conteúdo desse projeto de lei ele é flagrantemente inconstitucional, já que o casamento de pessoas do sexo oposto não se impõe essa condição. As pessoas não precisam de autorização judicial para casar. Vamos imaginar que nessa situação um deputado impetrasse mandado de segurança questionando violação ao devido processo legislativo constitucional. Nessa situação, o Supremo Tribunal Federal admite o mandado de segurança? Resposta: não. O Supremo Tribunal Federal não admite que seja questionado o conteúdo, a matéria de projeto de lei em mandado de segurança. Ou, em outros termos, o Supremo Tribunal Federal não admite o controle jurisdicional preventivo de projeto de lei quando o parlamentar pretender questionar a matéria nele veiculado. Outra seria a solução se nesse projeto de lei, por exemplo, o parlamentar questionasse algum aspecto formal relacionado, portanto, ao processo legislativo. Nesse sentido, aí sim o Supremo Tribunal Federal entende que é cabível o mandado de segurança porque a violação ao processo legislativo ela é objetiva. Para finalizar o tema controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade, só mais um detalhe. Vamos imaginar que esteja em trâmite no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição. Suponhamos que 1/3 dos senadores deflagraram a proposta de emenda e está em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça. E um deputado federal reputa que essa PEC é inconstitucional. Vamos imaginar que essa PEC, que está em trâmite no Senado, proponha a redução da maioridade penal de 18 para 17 anos. E aqui no meu exemplo eu não estou me posicionando quanto ao mérito, se isso é ou não é possível, se isso é ou não constitucional, se isso ofende ou não ofende cláusula pétrea. Não vem ao caso. O exemplo é só para ilustrar. Percebam, a proposta de emenda à Constituição, ela tramita no Senado Federal. Vamos imaginar que um deputado federal entenda que no Brasil a maioridade penal aos 18 anos é cláusula pétrea e que não pode ser objeto de proposta de emenda à Constituição. E por essa razão, impetre mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal admite a impetração nessa hipótese? Resposta: não. Mas por qual razão? O deputado não é parlamentar? Sim. Ele não é titular do direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional? Sim, perfeitamente. Ora, então por qual razão o Supremo Tribunal Federal, nessa circunstância, não admite a impetração? É simples. É porque a proposta de emenda à Constituição está tramitando no Senado. Enquanto essa PEC não vir para o plenário da Câmara, não é possível afirmar
que esse parlamentar irá deliberar sobre essa proposta. Então, quem vai deliberar, a princípio, é só o Senado. Pode ser, inclusive, que o Senado rejeite essa PEC, seja pela Comissão de Constituição e Justiça, seja por meio do plenário. Entenderam? Então, agora, quando essa PEC for para a Câmara, se eventualmente ela for aprovada em 2 turnos, né, e cada turno manifestando-se 3/5 dos seus membros no Senado Federal, aí sim surgirá para esse parlamentar, o deputado federal, o direito de impetrar o mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Feitas essas considerações, vamos tratar agora das espécies de processo legislativo. A doutrina costuma apresentar 2 critérios para classificar o processo legislativo. Os critérios são quanto à organização política e quanto às fases procedimentais. Quanto à organização política, nós temos aqui como fio condutor a maior ou a menor participação do povo no processo legislativo. A doutrina informa que o processo legislativo, quanto à organização política, pode ser autocrático, direto, indireto e semi-indireto. Vamos tratar primeiro dessa classificação e depois nós veremos a outra classificação, que é quanto às fases procedimentais. O processo legislativo autocrático é aquele em que as leis e atos normativos primários são impostos pelo governante e, portanto, elaborados sem qualquer resquício de participação popular. O próprio nome sugere, autocrático. Então é o próprio governante, tá? Pode ser apenas um governo ou um grupo de pessoas que está no governo, mas sem qualquer resquício de participação popular. Já o processo legislativo direto é aquele em que o processo é conduzido pelo povo diretamente. No atual contexto, é cada vez mais raro isso aqui. A história, ela costuma apresentar que o exemplo de democracia direta que nós tivemos foi em Atenas, no século IV a.C., tá? Mas atualmente isso aqui se demonstra inviável, apesar de que há algumas vozes, né, na doutrina que dizem que devido ao avanço da tecnologia seria plenamente possível, né, o processo legislativo direto. O que falta é vontade política. O processo legislativo indireto, conforme vimos, é a regra das democracias representativas, como por exemplo no Brasil e na maioria dos países da civilização centro-ocidental. O processo legislativo semi-indireto, nós temos que é aquele em que a elaboração das leis e atos normativos é realizada pelos representantes eleitos pelo povo. Porém, só entram em vigor e produzem efeitos após serem submetidas à aprovação popular por meio de referendo. Muita atenção, você pode pensar assim, olha, então o nosso processo legislativo aqui no Brasil, ele é semi-indireto. Não, na verdade o nosso processo legislativo ele é indireto. Excepcionalmente, a Constituição prevê hipóteses em que os projetos de lei poderão ser submetidos a plebiscito ou referendo. Lembrando que o plebiscito e o referendo são consultas feitas à população sobre temas de relevância constitucional. O plebiscito, ou no plebiscito, a consulta ela é realizada antes da elaboração do ato legislativo ou ato normativo. Já no referendo, a consulta ela é realizada após a elaboração do ato legislativo ou normativo. Portanto, em regra no Brasil, o nosso processo legislativo ele é indireto e excepcionalmente semi-indireto. Agora, quanto às fases procedimentais, o processo legislativo ele pode ser ordinário, sumário e especial. O processo legislativo ordinário é aquele observado para a elaboração da lei ordinária. É o procedimento básico previsto na Constituição da República e caracteriza-se pela total ausência de prazos para a realização dos atos de deliberação e votação. Quando se fala em processo legislativo ordinário, você deve ter em mente o que o caracteriza, o que o diferencia dos demais. Como o próprio nome sugere, é o processo legislativo comum, do dia a dia, para a elaboração da lei
ordinário. O que caracteriza o processo legislativo ordinário? Nós vimos a ausência de prazos para a realização dos atos de deliberação e votação. É justamente o que diferencia o processo legislativo ordinário do processo legislativo sumário. Nós vamos ver que o processo legislativo sumário é aquele em que há prazo para deliberação e votação. Vejam aí nos slides. Processo legislativo sumário é aquele que, embora se assemelha ao ordinário, distingue-se deste por possuir prazo para a deliberação e votação. Sua utilização fica na dependência da vontade do Presidente da República, a quem a Constituição confere com exclusividade a legitimidade para solicitar a tramitação dos projetos de sua iniciativa no regime de urgência constitucional. É o que está regulamentado no artigo 64, parágrafos 1º a 4º da Constituição. Nós vamos ver com detalhes o processo legislativo sumário mais à frente. E o processo legislativo especial é aquele observado para a elaboração das demais espécies normativas, a saber, emenda à Constituição, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução e as leis financeiras, o PPA, a LDO e a lei orçamentária anual. No próximo vídeo, nós vamos começar a analisar o processo legislativo ordinário. Antes, eu apresento para vocês aqui, novamente, as espécies normativas primárias que estão no elenco do artigo 59 da Constituição. E são 7 espécies normativas. Observem, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Uma observação é importante. Você vai encontrar alguns doutrinadores que vão defender o seguinte posicionamento: emenda à Constituição não seria, a rigor, espécie normativa primária. Mas por qual razão? Porque emenda à Constituição, na verdade, é produto da atividade do poder constituinte derivado reformador. E por ser produto da atividade do poder constituinte derivado reformador, a rigor, emenda à Constituição não seria uma espécie normativa. Ela é uma norma de natureza constitucional. Então você vai encontrar esse posicionamento na doutrina. Fique atento a ele. Até o próximo vídeo.